Voltamos com o Balanço Geral e agora as notícias do Esporte Record Interior para você nesta quarta-feira, hoje dia 15 de janeiro. Mais uma vez eu agradeço a você pela companhia, pela licença para que possamos entrar aí na sua casa com o melhor das informações do nosso interiorzão. E nós vamos direto falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segura as imagens aí, segura as imagens. Eu quero só lembrar o seguinte a respeito de ontem. Cruzeiro caiu fora, um grande, atual campeão brasileiro caiu fora. E o primeiro grande paulista também foi eliminado. Primeiro grande paulista eliminado da Copa São Paulo, agora nesta edição de 2014, é o Palmeiras. Verdão começou um mau ano do centenário, hein? Eliminado jogando contra o Flamengo de Guarulhos. Foi 4-3 o jogo realizado lá em São Carlos. 4-3, Flamengo de Guarulhos, que tem um time formado principalmente por atletas que foram emprestados pelo Corinthians. O que não serviu na base do Corinthians foi emprestado para o Flamengo de Guarulhos e com esse time o Palmeiras foi eliminado. Está na hora do Palmeiras começar a repensar, desde categorias de base até o time profissional, para voltar a ser grande, como essa torcida imensa merece. Vamos agora com as imagens para falar do Linense, que joga esta noite contra o Inter de Porto Alegre, pela segunda fase já da competição. Já é fase de mata-mata, hein? A partida está marcada para as 9 da noite no estádio Gilbertão, em Lins. Essa é a primeira vez que o Elefante chega à fase de mata-mata, as eliminatórias da Copinha. E a garotada quer mais, muito mais. A classificação para essa fase veio depois da vitória sobre o Goiás no último domingo por 2-1. Você está acompanhando as imagens do jogo? Teve esse golaço do Goiás, aí acordou a Coruja lá no ângulo, onde a Coruja estava dormindo. Pode chutar mais 20 dessa, acho que não acerta, hein? Que pombo sem asa foi solto aí pelo jogador do Goiás. Mas o Linense foi em busca do resultado, na briga, na raça, na base da superação. O jogador do Linense sofreu o pênalti, cobrou e aos 48 do segundo tempo, no limite, conseguiu fazer 2-1, levando o Linense para a próxima fase da competição. Muita comemoração no estádio Gilbertão. O Linense foi líder do grupo F e agora enfrenta o Inter, que ficou em primeiro no grupo E. O mesmo em que estava o Marília, o Inter de Porto Alegre, o próprio. O Elefante é o único representante da nossa região na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Boa sorte para o Linense, viu? A gente acompanha tudo de perto, amanhã as informações aqui no Esporte Record. Torcedor de Lins tem que comparecer, entrada franca, não existe cobrança de ingresso, é categoria de base, Copa São Paulo é sub-20, não paga ingresso, promessa de bom público hoje. Pessoal de férias, os pais levando os filhos aí para acompanhar o futebol da garotada, as promessas do nosso futebol que são reveladas na Copa São Paulo. E quem estiver em Bauru, Noroeste está eliminado já da competição, mas quem estiver em Bauru e quiser assistir a um jogo da Copinha, é só ir até o estádio Alfredo de Castilho, 7 da noite tem jogo por lá. Vão entrar em campo Flamengo e Mirassol. Mirassol aqui da região de Rio Preto, São José do Rio Preto, do ladinho de Rio Preto, tem uma categoria de base muito forte, foi formada ali com investimento, inclusive, se não me engano, o pessoal japonesada botou grana lá uns anos atrás, tem as categorias de base consolidadas, o Mirassol e o Flamengo do Rio de Janeiro, que foi o classificado no grupo do Noroeste. Então tem jogo hoje 7 da noite, também é de graça, entrada franca em Bauru, no Alfredão, estádio Alfredo de Castilho. Nós seguimos falando de futebol, mas agora as notícias dos grandes clubes de São Paulo. O técnico Mano Menezes já avisou aos medalhões do Corinthians que nome não garante vaga entre os titulares. Tá certo que logo que ele chegou no primeiro treino ali, o Alexandre Pato mereceu uma atenção especial, teve um lugarzinho diferenciado, um papo especial para ele, mas ele deu esse recado, que para mim foi direto para o Alexandre Pato. Ele começa o ano na reserva e vai ter que suar a camisa para reconquistar um lugar entre os titulares do timão. Chacoalha aí o time do Corinthians. Mano Menezes chegou querendo mudar as coisas por lá. Emerson Sheik enxuga o suor do rosto. Início de temporada não é fácil, nem para os medalhões. Sheik treinou no time reserva do Corinthians, junto com Pato, e sob o olhar atento do presidente do clube, Mário Gobi. A principal mudança do Corinthians 2014 é essa. Ninguém tem vaga garantida no time. Ordem do novo comandante, Mano Menezes. Tite havia sido campeão do mundo com a maioria desses jogadores. Tinha dificuldades de mexer no time. Mano não. Chegou sem comprometimento com ninguém
e com um fôlego renovado. O professor Tite vinha trabalhando muito tempo aqui. O professor Mano é diferente, né? Porque agora ele tem outro sistema de jogo, ele está vendo que jogadores vai precisar para cada posição. O time titular para a estreia contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista pode surpreender, principalmente do meio para frente, setor mais criticado no ano passado. O ataque do Corinthians ano passado passou por uma crise, né, de escassos gols, né, mas acho que todo time passa por isso, né. Walter, Edenilson, Paulo André, Gil, Wendel, Ralf, Guilherme, Danilo e Rodriguinho, Romarinho e Guerreiro devem ser os 11 primeiros titulares do Corinthians no ano. Agora, se vão mudar o marasmo dos repetitivos 0-0 do fim de 2013, a Fiel só vai saber depois da bola rolar. 2013 foi um ano muito complicado para o Corinthians. Tem um grande elenco, não dá para negar. É um dos melhores elencos do Brasil, da América Latina. Tem um grande elenco o time do Corinthians, mas não se acertou. Quem sabe agora com a troca de treinador, Mano Menezes de volta, dá uma mudada, uma chacoalhada, mas eu não acredito não. Tite fez um belo trabalho no timão e de repente em 2013 as coisas não se encaixaram como precisava. Para 2014 não houve um grande investimento com reforços, Corinthians vai com o que tem, mas eu acredito que é um grande elenco. É questão de se acertar de novo, entrar nos trilhos, de repente mudando um pouquinho o esquema tático, balançando a cabeça dos jogadores também, como o Alexandre Pato, jogadores que estavam ali meio acomodados, dando aquela chacoalhada, banco de reserva, às vezes faz bem também para alguns jogadores. E o São Paulo, hein? São Paulo tem que abrir o olho esse ano, não contratou ninguém, passou aperto ano passado, vai passar aperto esse ano de novo se bobear. Um lutador sorocabano de Muay Thai, que há mais de 20 anos pratica o esporte, agora se dedica a ensiná-lo a jovens atletas. Depois de uma passagem pela Tailândia, país considerado berço desse esporte, ele volta à Ásia levando 2 atletas da cidade para o Mundial de Muay Thai. Muito legal, hein? Vamos ver. Paco já conquistou tudo o que desejou no esporte. Foram 18 títulos ao longo da carreira, mas isso não era suficiente. Depois de 20 anos de Muay Thai, ele quis conhecer o berço do esporte tailandês. Foi quando ele descobriu que tinha muito o que aprender. Quando cheguei lá, eu falei para ele que queria treinar Muay Thai. Já falei para ele que treinava, era 20 anos, era faixa preta. Uma coisa ele falou para mim, faixa preta não existe no Muay Thai. Eu falei assim, não existe? Eu falei, não, aqui começa do branca, o grau mais em cima seria o grau louro, né? Eu sou 12º do CAN, que é laranja e amarelo, né? E então isso aí ele falou para mim, se você mandou dar um chute, eu dei um chute, ele falou que isso não era Muay Thai. Foram 5 anos no país asiático. Depois disso, o atleta voltou para o Brasil e decidiu ensinar na região de Sorocaba tudo o que aprendeu. Aos 45 anos, Paco já deixou as competições e é claro que sempre fica um vazio. Mas ele preenche esse espaço com os alunos que trazem de volta toda a adrenalina das disputas. Meus alunos lutando, isso para mim já é muito gratificante. É a mesma coisa que eu estivesse lá lutando. Se eles ganham, eu ganho. Se eles perdem, eu também perco. E essa emoção promete ser dobrada em março, quando o professor vai levar 2 atletas para o Campeonato Mundial de Muay Thai na Tailândia. Vitor, que tem apenas 17 anos, participa da principal categoria do esporte com atletas até 70 quilos. Ele sabe que não vai ser fácil, mas está confiante. Estou confiante, treinando bastante para chegar lá, tentar pelo menos ganhar. Se não der, o que vale é a experiência de estar lá só. Já Cristiane é a aposta do treinador. A lutadora está com o ritmo de treinos puxado para encarar as adversárias na Tailândia. Ela acredita que aprender o esporte como é ensinado no país de origem pode fazer a diferença. Todo campeonato a gente tem medo, né? Mas lá fora, como é o berço do Muay Thai, a gente fica um pouquinho mais de medo, né? Mas o treino, tô confiante nos treinos, sei que vai dar certo. Saber que o seu professor ensina o mesmo que elas aprendem lá, né? Aí fica bem mais fácil. Legal, parabéns aos atletas de Sorocaba pela classificação e pela participação no Mundial e boa sorte lá no berço do Muay Thai. Muay Thai virou moda, né? Virou febre em muitas academias aqui na região. Vamos agora falar de Marília, que recebeu nesta terça-feira uma clínica internacional de beisebol. Aqui no interior eu acredito que seja um dos lugares mais fortes do beisebol Marília, né? Sempre tem atleta aparecendo por lá. O evento gratuito foi a oportunidade para as crianças da cidade terem contato com técnicos da Liga Americana da modalidade. Vai!
Mais de 60 atletas de 7 a 14 anos participaram do evento em Marília. Para a Tainá, a experiência foi inesquecível. Ela já pratica o esporte há 7 anos. Mesmo assim, esta foi a primeira vez que teve a oportunidade de ficar tão perto dos técnicos norte-americanos. Eu achei muito interessante, que foi a minha primeira vez. Ele ensinou bastante coisa que talvez a gente não sabia. Eu achei bem legal. Pra gente aprender coisas novas e a gente melhorar o beisebol. E os alunos brasileiros mostraram muita dedicação, o que agradou a equipe que veio especialmente para a clínica de beisebol. Até o final deste mês, 7 cidades brasileiras serão visitadas. Marília foi escolhida porque já tem tradição no esporte, com títulos regionais e até internacionais conquistados pelas equipes do Nikkei Clube em várias categorias. Resultados que motivam futuros jogadores como o Gabriel, que até participar do evento promovido pelo Consulado dos Estados Unidos no Brasil, só conhecia o beisebol pela TV. Eu queria sempre jogar beisebol, eu tenho um taco, uma luva e uma bolinha. Só faltavam bons professores, né? É. Agora não falta mais nada. É uma clínica bastante rápida, curta. Na verdade, é fazer com que as crianças peguem o gosto para a prática do beisebol. O consulado agora volta utilizando o esporte, no caso do beisebol, como uma ferramenta para a inclusão social. Nas cidades por onde temos percorrido, temos tentado trazer essa experiência dos técnicos que já jogaram em alguma universidade ou que já foram técnicos de universidades, para mostrar para os meninos que o esporte pode ser um meio de acesso ao ensino superior. Foram só 3 horas de atividades no campo principal do Nikkei Clube de Marília. Pode até parecer pouco, mas para quem viajou quilômetros para ensinar alguns segredos deste esporte ainda pouco popular no Brasil, a experiência foi tão inesquecível quanto para os jovens jogadores. 3 horas dá para fazer bastante coisa. Teve muitas crianças que hoje nunca teve jogado, então qualquer coisa que pode mostrar é algo para eles. Então mostrar como fazer defesa, como rebater, já eles têm uma noção do jogo quando eles assistem ou se eles têm interesse, podem vir e jogar mais. É muito bom esse intercâmbio aí. Valeu, pessoal, por hoje é só. Amanhã, meio-dia, eu tô de volta com mais uma maratona da informação aqui na Record. Espero, hein? Até lá.